As pessoas querem salvação ao acreditar em Jesus, mas poucas pessoas querem investir no discipulado. Por quê? Há um custo envolvido. Jesus diz em Lucas capítulo 9, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente tome sua cruz, o que significa? Significa que algo vai morrer. Podem ser hábitos, compromissos, metas, o que quer que atrapalhe a sua relação com Ele, sua obediência a Ele. A sua prioridade como discípulo não é viver para agradar a si mesmo, é viver para Ele, ser discípulo dEle, conhecer a Ele. Eu admito, há um preço para seguir Jesus, mas vale 100%. Quantas vezes você já chamou de liberdade algo que na verdade estava te aprisionando cada vez mais longe de Deus? Quantas vezes você olhou para um pecado, soube que aquilo entristecia o coração de Deus e mesmo assim continuou? Essa é a pergunta desconfortável que muita gente evita responder, porque falar de Jesus é fácil quando tudo gira em torno de bênçãos, promessas e conforto. Difícil é aceitar que seguir Cristo exige confronto, renúncia e morte do ego. A verdade é que nós estamos vivendo numa geração que perdeu completamente o temor. O pecado virou entretenimento, a impureza virou piada, a frieza espiritual virou rotina. E o mais assustador é que muitos já não conseguem mais distinguir o que afasta de Deus e o que aproxima dele. Tudo virou normal, ou um tanto faz. Só que desde quando Deus chamou o seu povo para viver igual ao mundo? Desde quando carregar a cruz virou algo leve, confortável e sem sacrifício? E talvez seja exatamente por isso que tanta gente está vazia. Porque o mundo prometeu felicidade sem Deus, liberdade sem santidade e prazer sem consequência. Só que olha ao redor. Nunca tivemos tanta distração, tanto entretenimento, tanta validação instantânea e ao mesmo tempo, nunca existiu tanta gente cansada emocionalmente, perdida espiritualmente e quebrada por dentro. As pessoas riem nas redes sociais e choram sozinhas no quarto. Tentam preencher o vazio com relacionamentos, likes, pornografia, festas, vícios, aparência, dinheiro ou status. Mas nada resolve de verdade. E sabe por quê? Porque o coração humano nunca foi criado para ser preenchido por coisas temporárias. Existe um espaço dentro de nós que pertence somente a Deus. O problema é que muitos preferem anestesiar a alma ao invés de permitir que Cristo cure ela de verdade. Preferem fugir do silêncio porque sabem que no fundo estão distantes de Deus. Preferem continuar alimentando a carne porque têm medo do que vão precisar abandonar para seguir Jesus de verdade. Seguir Jesus hoje significa andar na direção oposta de um mundo inteiro. É continuar escolhendo santidade enquanto o pecado é celebrado. É permanecer puro numa geração que romantizou a impureza. É defender a verdade enquanto todo mundo prefere aquilo que é conveniente. É sentir que você não pertence mais a certos ambientes, conversas e hábitos porque Cristo mudou sua mente. E isso dói, porque seguir Cristo não custa só tempo, custa orgulho, vontades, desejos e até amizades. Tem gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Quer o céu, mas não quer abandonar o pecado. Quer paz, mas continua brincando com aquilo que destrói a alma. Só que o evangelho verdadeiro nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre transformação. Jesus nunca prometeu que seria fácil segui-lo. Pelo contrário, ele deixou claro que o caminho seria estreito. E talvez seja exatamente isso que prove quem realmente ama a Deus. Continuar escolhendo a Cristo, mesmo quando o mundo inteiro escolhe o contrário. Porque no fim das contas, tudo aquilo que o mundo oferece passa. A fama, a beleza, o prazer, as tendências, os aplausos das pessoas. Mas existe uma coisa que continua de pé para sempre: Jesus Cristo. Enquanto o mundo acaba mudando de opinião todos os dias, ele continua sendo a verdade. Enquanto as pessoas tentam encontrar sentido em qualquer coisa, Jesus continua sendo o único capaz de transformar completamente uma vida. E talvez a pergunta não seja mais por que seguir Jesus nos dias de hoje. Talvez a pergunta seja como alguém consegue sobreviver espiritualmente sem ele em um mundo tão perdido quanto esse. As coisas vão mudar. Mas fica perto de mim enquanto elas mudam.
Vocês não precisam se perdoar. Porque eu perdoo vocês. E vocês não precisam me perder. Porque o meu espírito nunca vai deixar ou abandonar vocês. Pois neste mundo, vocês terão tribulações. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quero que saibam que neste mundo eu os amei como meus. E vou amá-los até o fim. Aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Morrer para si mesmo é uma das partes mais difíceis do evangelho, porque nossa carne quer exatamente o contrário. O mundo ensina você a colocar seus desejos acima de tudo, seguir seu coração, satisfazer sua vontade e viver do jeito que quiser. Só que Jesus nunca chamou ninguém para viver sendo controlado pela própria carne. Seguir Cristo significa entregar até aquilo que você mais quer quando isso te afasta de Deus. E é aqui que muita gente desiste, porque enquanto todos querem um evangelho confortável, Jesus continua dizendo: negue-se a si mesmo. Isso dói porque mexe diretamente no nosso orgulho, nas nossas vontades escondidas e nos pecados que tentamos justificar. Morrer para si mesmo não é perder personalidade, é deixar morrer a versão de nós que ama mais o pecado do que a presença de Deus. O problema é que muitos querem sentir Deus sem abandonar aquilo que os afasta dele. Querem viver o sobrenatural enquanto continuam alimentando vícios, impurezas, distrações e pecados secretos. Mas como alguém pode querer intimidade com Cristo sem crucificar a própria carne? Não existe evangelho sem renúncia. Não existe transformação sem entrega. A cruz nunca foi símbolo de conforto, sempre foi símbolo de morte. E talvez seja exatamente por isso que tantos vivem um cristianismo superficial, porque querem seguir Jesus sem abrir mão de si mesmos. Só que Jesus foi bem claro quando disse lá no Evangelho de Lucas: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. A questão é que carregar a cruz significa lutar todos os dias contra aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus dentro de nós. Morrer para si mesmo também significa parar de viver girando em torno do próprio ego. Porque tem gente que diz amar Jesus, mas ainda vive apenas para os próprios desejos, para os próprios planos e as próprias vontades. Só procuram Deus quando precisam de algo, mas nunca se rendem completamente. Só que seguir Cristo é entender que a nossa vida não pertence mais a nós. É permitir que Deus transforme nossos pensamentos, desejos e atitudes, mesmo quando isso confronta aquilo que queremos fazer. E sinceramente, a carne nunca vai gostar disso. A sua vontade vai resistir, seu orgulho vai lutar, o pecado vai parecer mais fácil. Mas é exatamente nessa guerra interna que nasce a verdadeira transformação. Porque toda vez que você escolhe obedecer a Deus ao invés da carne, uma parte do velho eu morre e Cristo começa a aparecer mais através da sua vida. O pecado sempre parece divertido no começo, e é exatamente o motivo de tanta gente cair nele com tanta facilidade. O inimigo nunca mostra a destruição primeiro, ele mostra o prazer, mostra a sensação momentânea, a falsa liberdade, a adrenalina, o que todo mundo faz. O pecado quase nunca chega assustando, ele chega seduzindo no silêncio. E é isso que torna tudo tão perigoso, porque aquilo que começa pequeno, inofensivo e escondido pode acabar dominando completamente uma pessoa. Ninguém começa distante de Deus da noite pro dia. Primeiro vem a distração, depois a frieza, depois a normalização do pecado, e quando percebe, o coração já está longe de Deus sem nem sentir mais culpa. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 11, versículo 25, que o pecado oferece prazer transitório. Ou seja, ele realmente pode parecer bom por um momento, mas nunca permanece sem consequências. O problema é que muita gente está trocando uma eternidade com Deus por alguns minutos de satisfação da carne, e talvez o pior efeito do pecado não seja nem a queda em si, mas o endurecimento do coração.
Porque quanto mais alguém brinca com aquilo que desagrada a Deus, menos sensível espiritualmente essa pessoa vai ficando. O que antes gerava culpa começa a parecer normal. O que antes entristecia agora vira rotina, e aos poucos a pessoa perde o temor, perde a fome espiritual e perde a consciência da presença de Deus. Esse é o perigo de alimentar pecados escondidos achando que não tem problema. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado nunca termina onde começou, ele sempre quer mais. Ele sempre aprofunda as correntes, e enquanto o mundo tenta romantizar aquilo que destrói a alma, Deus continua alertando que existe um caminho que parece certo aos olhos humanos, mas conduz à morte espiritual. Só que existe uma verdade poderosa nisso tudo. Jesus não veio apenas para perdoar pecadores, mas para libertar pessoas escravizadas pelo pecado, porque ninguém consegue vencer a carne apenas na força da vontade. É preciso transformação espiritual, é preciso permitir que Deus mude seus desejos, seus pensamentos e intenções do coração. E isso começa quando entendemos que o prazer do pecado nunca será maior do que a paz de viver perto de Deus. O mundo vende prazeres rápidos, mas Cristo oferece vida verdadeira. E chega um momento em que a pessoa precisa decidir o que vale mais: alguns instantes agradando a carne ou uma vida inteira caminhando com Deus. Porque no final todo pecado cobra um preço, mas seguir Jesus, mesmo exigindo renúncia, continua sendo o único caminho que realmente cura, transforma e preenche o coração humano. Quando Deus deixa de ser o centro da vida, tudo começa a sair do lugar. E o mais perigoso é que isso quase nunca acontece de uma vez. Ninguém acorda de manhã decidindo abandonar a Deus completamente do nada. Normalmente começa aos poucos, uma oração a menos, uma frieza espiritual ignorada, um pecado alimentado em segredo, uma distração ocupando o lugar da presença de Deus. E sem perceber, a pessoa continua vivendo, estudando, trabalhando, sorrindo e postando nas redes sociais, mas espiritualmente está cada vez mais vazia, porque o ser humano pode até funcionar sem Deus por um tempo, mas nunca consegue viver plenamente longe dele. A alma começa a ficar cansada, a mente confusa e o coração inquieto. E isso acontece porque fomos criados para depender de Deus, não para viver independente dele. Jesus deixou isso claro no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. O problema é que muita gente só percebe o quanto estava distante quando já perdeu completamente a paz que tinha na presença de Deus. Quando Deus sai do centro, outras coisas automaticamente ocupam esse lugar. E geralmente são coisas temporárias: o dinheiro, a aparência, relacionamentos, prazer, status, redes sociais ou até o próprio ego. O coração humano sempre vai servir a alguma coisa. A questão é: quem está governando sua vida hoje? Porque aquilo que ocupa o centro controla suas decisões, emoções e prioridades. É por isso que existe tanta gente emocionalmente destruída, mesmo tendo tudo o que o mundo diz ser necessário para ser feliz. Tem gente com seguidores, beleza, fama e dinheiro, mas completamente vazia por dentro, porque nenhuma criação consegue substituir o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25 fala sobre pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo hoje. Uma geração inteira buscando sentido em tudo, menos em Deus. Tanto preencher o eterno com coisas passageiras, tentando curar dores espirituais com distrações carnais. Mas quando Deus volta para o centro, tudo começa a fazer sentido novamente. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que agora existe direção, propósito e paz, mesmo em meio às lutas. Porque a diferença de Deus reorganiza aquilo que o pecado bagunçou. Ele muda prioridades, limpa o coração, fortalece a mente e traz a vida ao que estava espiritualmente morto. Só que isso exige entrega. Deus não aceita ser apenas uma parte da vida, ele precisa ser o centro dela. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe isso? O problema de muita gente não é falta de esforço, é prioridade errada. Querem paz sem presença, transformação sem renúncia e intimidade com Deus sem abandonar aquilo que afasta dele. Só que enquanto Deus não ocupa o trono do coração, nada nesse mundo vai conseguir preencher o vazio que só ele pode preencher.
Hoje existe uma multidão de pessoas que sabem quem Jesus é, mas poucas realmente vivem como discípulos dele, e isso é assustador, porque conhecer Jesus não é a mesma coisa que seguir Jesus. Tem gente que sabe versículos, escuta louvores, acompanha vídeos cristãos e fala até de Deus para outras pessoas, mas nunca entregou verdadeiramente a própria vida para Cristo. É possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim ter um coração distante dele. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E talvez essa seja um dos maiores perigos dessa geração. Transformar o evangelho em conteúdo, mas não em transformação. Saber tudo sobre Deus e ainda continuar preso aos mesmos pecados, aos mesmos desejos carnais e à mesma frieza espiritual. O problema é que muita gente quer abandonar os benefícios de Deus, mas não quer o compromisso de seguir Jesus. Querem paz, mas não querem renúncia. Querem salvação, mas não querem santidade. Querem sentir Deus nos momentos difíceis, mas continuam vivendo longe dele quando tudo tá bem. Seguir Jesus custa o orgulho, vontades, ambientes, hábitos e às vezes até amizades. E por isso muitos preferem admirar Jesus de longe ao invés de realmente carregar a cruz. No Evangelho de João, quando Jesus começou a falar palavras difíceis e confrontadoras, muitas pessoas abandonaram ele. A Bíblia diz isso em João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos meus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Percebe? Enquanto Jesus fazia milagres, as multidões seguiam, mas quando chegou a hora da renúncia, muitos foram embora. Porque é fácil gostar de Jesus que abençoa. Difícil é seguir um Jesus que confronta o pecado e exige mudança de vida. E talvez seja exatamente por isso que existem tantas pessoas espiritualmente vazias dentro das próprias igrejas. Porque presença em culto não significa intimidade com Deus. Seguir Jesus é muito mais profundo do que aparência religiosa. É permitir que Ele transforme pensamentos, desejos, comportamentos e prioridades. É amar a Deus até quando ninguém está vendo. É continuar obedecendo mesmo quando a carne quer desistir. Jesus nunca procurou fãs. Ele sempre procurou discípulos. Como mesmo diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa que seguir Cristo não é emoção passageira, é uma decisão diária. E no final a pergunta mais importante não será você sabia quem Jesus era, mas sim você realmente viveu para Ele? Então vale mesmo a pena abandonar prazeres para seguir Jesus? Essa é a pergunta que muita gente faz quando percebe que caminhar com Cristo exige renúncia, porque, sendo sincero, o pecado realmente oferece um prazer por um momento. A carne gosta do caminho fácil, gosta daquilo que alimenta desejos imediatos e evita confronto, mas o que quase ninguém percebe é que muitos desses prazeres que parecem liberdade no começo acabam se transformando em correntes depois. O mundo vende felicidade rápida, mas entrega vazio, culpa e destruição espiritual. Quantas vezes pessoas vivem buscando satisfação em tudo e continuam se sentindo incompletas? Quantas pessoas tentam preencher o coração com entretenimento, relacionamentos, vícios ou aprovação das pessoas, mas no silêncio continuam cansadas e perdidas? No fim, o prazer do pecado sempre cobra um preço alto demais para algo tão passageiro. Só que seguir Jesus também tem um preço, e talvez seja exatamente isso que assusta tanta gente, porque Cristo não chamou ninguém para uma vida superficial. Ele chamou pessoas para morrerem para si mesmas, carregarem a cruz e viverem para algo eterno. E dói abrir mão de certas coisas, dói perder ambientes, hábitos e até amizades que antes pareciam indispensáveis. Dói lutar contra a própria carne todos os dias, mas existe uma diferença enorme. Enquanto o pecado destrói lentamente, Jesus transforma completamente. Tudo aquilo que você perde por amor a Cristo nunca se compara ao que Ele entrega em troca. Porque o mundo pode até oferecer distração por algumas horas, mas somente Jesus consegue trazer a paz verdadeira para a alma. Somente Ele consegue preencher o vazio que ninguém vê. Somente Ele consegue dar sentido real à existência humana. No final, a maior pergunta não é se vale a pena abandonar prazeres para seguir Jesus. A verdadeira pergunta é: vale a pena perder a presença de Deus por prazeres que passam tão rápido? Porque tudo nesse mundo acaba. A beleza, a fama, os desejos acabam, o prazer é momentâneo, mas a eternidade permanece. E vai chegar o dia em que nada terá mais valor além daquilo que fizemos com Cristo. Por isso, seguir Jesus nunca será perder.
Pelo contrário, é finalmente encontrar aquilo que o coração procurou a vida inteira. Talvez a renúncia doa hoje, mas nada se compara à alegria de viver perto de Deus, de ter consciência limpa e de saber que existe um propósito eterno maior do que qualquer prazer momentâneo que esse mundo possa oferecer. Então é isso, meus irmãos, é esta mensagem que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção honrosa, eu queria agradecer ao meu amigo Ian, que me deu a ideia de trazer esse vídeo e essa mensagem aqui hoje para vocês. Então, Ian, muito obrigado, sou muito grato a você. Se você estiver assistindo, irmão, muito obrigado de verdade. Então é isso, meus irmãos, eu espero que tenham gostado da palavra de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e compartilhe para algum amigo seu que precisa ouvir mais de Cristo e se aproximar mais da presença de Deus. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.